E como cabo eleitoral, Lula e Bolsonaro, qual é a capacidade deles de fazer um candidato crescer ou derrubar um candidato? Quem consegue ser um cabo? Quem é o melhor cabo eleitoral, Lula ou Bolsonaro? Olha, Paulo, vou fazer uma confidência para vocês aqui, que até lhe dá risada, né? Há 6 meses, 9 meses das eleições, o que se mais pesquisava nas pesquisas, qual era a influência de Jair Bolsonaro e Lula nas eleições, principalmente em São Paulo. O Lula, o apoio do Lula, o apoio do Bolsonaro, o apoio do Lula do Bolsonaro ajuda, atrapalha, vai eleger, não vai. Consequentemente, nenhum dos dois deu as caras aqui. Muito pouco, muito tímidos. Tanto um quanto o outro. Prova que não mexe. Porque se fosse decisivo, eles teriam entrado. Você acha que se fosse decisivo eles teriam entrado, ou você acha que pode haver, por exemplo, até um pouco de desconforto? Eu vou pegar o exemplo aqui do Rio de Janeiro. No Rio a gente teve uma ramagem que começou com 12%, grosso modo, das intenções de voto, e hoje está alguma coisa 25%, 30%. Basicamente com a entrada do presidente Bolsonaro fazendo campanha para ele. O exemplo de São Paulo, por exemplo, o Pablo Marçal tentou fingir que tinha o apoio do Bolsonaro, conseguiu um crescimento substancial. O Ricardo Nunes parecia ter um pouco de vergonha de ser bolsonarista, ficou ali estagnado. Quando o Ricardo Nunes parece que vestiu a camisa bolsonarista, eu fiz uma entrevista com ele, que ele parecia aqui quase que do PL. E ele passou a ter um crescimento nas últimas pesquisas. Enquanto, quando o Bolsonaro cortou as asinhas do Pablo Marçal, ele parece ter caído também. O fato, a pergunta que eu estou tentando fazer é: será que Bolsonaro apareceu pouco, por exemplo, em São Paulo, porque ele não se sente tão confortável, porque não é a personalidade dele, ou será que é porque não mexeria tanto no resultado eleitoral? Paulo, assim, eu te diria o seguinte: tanto Bolsonaro quanto Lula, hoje, na data de hoje, eles têm um poder de decisão. Por quê? Porque numa eleição onde tem 3 candidatos equilibrados, certo? Qualquer 3, 4% no primeiro turno, mesmo que traga rejeição, pode colocar o candidato no segundo turno. O que eu vejo tanto do Bolsonaro quanto do Lula, nesse momento, seria o receio de carimbar derrotas. Certo? Que é o receio de carimbar derrotas? Ele entra na campanha de um candidato, o candidato não vai para o segundo turno. Como é que faz? Você carimbou a derrota, né, Paulo? Você vem aqui e apoia o Murilo. O Murilo não vai nem para o segundo turno, Paulo. O que a grande imprensa vai falar? O candidato Paulo não foi nem para o segundo turno. Está morto, está liquidado. Esse é um risco que, entrando aqui mais especificamente nas cidades, esse é um risco que pode acontecer no Rio de Janeiro, né? Eu estava falando aqui, você tem um prefeito, Eduardo Paes, bem avaliado como gestor público, aí beirando os 50% dos votos, com dúvidas se ele vai vencer no primeiro turno ou não vai vencer no primeiro turno e vai para o segundo turno com ramagem. O Eduardo Paes, muito hábil politicamente, não sei se já te contei isso, Murilo, mas eu trabalhei com o Eduardo Paes por alguns anos, e ele é muito hábil politicamente. Eu acho que eu vivi isso com ele em outras campanhas, onde ele já é hábil em tirar e colocar os candidatos na disputa que são convenientes para ele. Ele conseguiu fazer uma disputa com poucos candidatos, uma união muito grande, então praticamente só tem a extrema esquerda, o Eduardo e o Ramagem, né? Mas a gente tem visto um crescimento grande do Ramagem. Como é que você está vendo o Rio de Janeiro? Com certeza, o Ramagem vai crescer em cima do bolsonarismo. Pode me cobrar, Paulo. Ele vai chegar em torno de 25%, 30%, deve chegar em torno de 25%, 30% no mínimo. Sabe por quê? Porque o bolsonarismo é forte. O presidente Bolsonaro vai ficar os últimos dias da campanha no Rio de Janeiro para tentar alavancar o Ramagem. Então, quer dizer, o Eduardo Paes extremamente favorito mas se o Ramagem chegar em 30 e pouco por cento, já foi uma vitória do Bolsonaro, que pegou um candidato lá embaixo e levou a 30%. É diferente de São Paulo, onde é uma eleição muito equilibrada, certo? Onde, assim, a direita, especificamente, né, teria o Ricardo e o Pablo Marçal, né, ele teria 2 opções em um segundo turno, coisa que para o presidente Lula fica muito difícil, né, que caso o Boulos não vá ao segundo turno, fica sem opção, certo? Isso eu acho que fez com que deixasse as coisas mais brandas aqui em São Paulo, mas me surpreendeu em São Paulo, principalmente, até o momento, a não entrada de cabeça do presidente Lula na campanha.